Prosseguindo então no estudo da Escatologia Bíblica 2, estamos falando do tema Se na Eternidade nos lembraremos dessa vida presente. Estamos apresentando para os irmãos algumas evidências de que nos lembraremos. O ponto 11 do nosso material didático diz: vir em glória guerrear a favor de quem e contra quem. Bom, então se nós estamos analisando se vamos nos lembrar dessa vida presente quando estivermos no novo corpo, nós interpretamos que a igreja será arrebatada, a igreja participará do tribunal de Cristo para receber os seus galardões, participará das bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse 19, e após as bodas do Cordeiro, claramente está lá em Apocalipse 19, a igreja vem com Cristo para guerrear contra o anticristo. O comentário diz: no fim da grande tribulação, Jesus Cristo, juntamente com a sua igreja, virá em glória para finalmente estabelecer o reino que as almas martirizadas, comentada no texto anterior, pediam. Vamos lembrar que as almas diziam: até quando, ó Santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E elas foram mortas durante a grande tribulação e ainda durante a grande tribulação estão no templo de Deus clamando. No fim da grande tribulação, Jesus Cristo vai responder essa oração, e claro, é todo o projeto de Deus de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O comentário prossegue: essa vinda em glória será para dar fim ao reino do anticristo e a sua intenção de destruir a nação israelita. Será em meio à batalha do Armagedon, como Apocalipse 16 chama. Então a igreja vem com Jesus para participar dessa batalha. Mas quando o anticristo estiver perto de destruir os israelitas, quando os israelitas, se converterem e clamarem, Cristo virá com a igreja atender ao clamor deles. Então, perguntamos, se nessa vinda de Cristo, a igreja vem atuar com Cristo em favor da igreja, eu pergunto, qual seria a atitude da igreja ao voltar à terra? Um mundo, segundo o ensino, de que nos esquecemos, que a igreja não conhece ou não se lembra, guerrear a favor de um povo que ela não se lembra, e o pior, estabelecer um reino que ela não se lembra também. Então, como nós podemos vir guerrear a favor de um povo que nós nem lembramos como é este povo, ou por que eles estão sendo perseguidos? Não faz sentido. Claro, a igreja já estará em corpos incorruptíveis, porque ela já foi arrebatada, mas ela agora vem com Cristo para guerrear a favor do povo de Israel. Então é claro que ela tem que saber quem é inimigo, que ela vai defender quem, O comentário prossegue: a nossa participação nesse evento escatológico, guerreando contra o anticristo e a favor de Israel, é uma clara evidência de que não nos esqueceremos. Eu não posso esquecer do povo de Deus, desse propósito divino de salvar Israel. Tudo que eu aprendi na terra, esse conhecimento tem que permanecer comigo. Número 12. Nossa participação no juízo final. Nesse evento escatológico, estaremos julgando os homens e os anjos. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, que nós havemos de julgar todas as coisas e havemos de julgar até os anjos que pecaram. Bom, se o apóstolo Paulo diz que nós havemos de julgar os anjos e as coisas pertencentes a esta vida, está no versículo 3, eu pergunto, como que nós vamos julgar os anjos e os pecadores sem conhecer esse sistema pecaminoso que eu tenho conhecimento hoje?
Eu tenho que conhecer, eu tenho que manter o conhecimento de lei, de certo e errado, o conhecimento da palavra de Deus, para eu poder julgar todas as coisas. Do contrário, eu não conseguiria julgar. Eu perderia até o conhecimento do que é certo e do que é errado. O comentário prossegue. Esta é outra evidência de que nos lembraremos das nossas experiências neste mundo, pois seria muito estranho eu esquecer-me do conhecimento que tenho hoje acerca da queda dos anjos e depois ter que me lembrar de novo para julgá-los no juízo final. E após julgá-los, teria que esquecer-me de novo, né? Pelo menos seguindo a teoria deles, que o novo corpo não pode ter lembrança dessa vida presente, né? Eu teria que esquecer de novo, pois se no arrebatamento eu me esqueci e fiquei entre o arrebatamento e o juízo final sem me lembrar, por que depois do juízo final e na eternidade eu continuaria lembrando? Na eternidade mesmo é que eu precisaria esquecer, né? Veja como causa problemas essa afirmação de que eu vou esquecer-me das minhas experiências neste mundo. A princípio, parece simples e muito boa. Porém, quando confrontada com o ensino bíblico da escatologia, faz com que esta torne-se um caos. Então, por que parece bom? Porque, a princípio, você olhando pela perspectiva atual, pelas características do corpo que nós vivemos hoje, lembrar das coisas passadas seria razão para tristeza. Mas não é bem assim. No capítulo mais à frente nós falaremos que o novo corpo, ele, claro, ele não tem os mesmos sentimentos deste corpo atual. Este corpo atual às vezes se entristece com o passado. O novo corpo não. Alguém poderia até afirmar que eu não precisaria lembrar-me deste conhecimento que tenho hoje acerca do pecado deles, acerca do pecado de anjos e homens que eu estarei julgando, né? Porém, qual o critério que eu usaria para condená-lo? Iria dizer simplesmente que ele está condenado por algum motivo que eu não conheço? E aqui eu os condenaria. Iria simplesmente dizê-los que eles estavam condenados a passar a eternidade num lugar que eu não sei qual é e também não sei se é bom ou se é ruim. Isso é muito estranho, né? Ou seja, essa teoria de que nós vamos nos esquecer, quando ela é confrontada com eventos escatológicos, em especial eventos que nós já estaremos em novos corpos, em corpos incorruptíveis, e claramente pela profecia, nós precisamos nos lembrar, né? Precisamos nos lembrar porque nós estamos condenando pessoas, porque eles rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram a morte de Jesus Cristo na cruz. Porém, segundo eles, nós vamos esquecer de tudo, ou seja, vamos esquecer até do que Jesus fez por nós. Número 13. O nome das 12 tribos na Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21, versículo 12, está escrito: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Ou seja, na Nova Jerusalém existe uma característica ligada às tribos do Antigo Testamento, como vai ter também dos apóstolos, ok? Então, ainda que seja simbólica, mas está dizendo que aqueles homens, de alguma maneira, eles serão lembrados na Nova Jerusalém, porque o número 12 é o número do governo de Deus na Terra. Então, eu entendo que nós teremos que nos lembrar. Eu vou ter uma lembrança na eternidade, falando de Nova Jerusalém, nós estamos falando de vida eterna. É o último estágio, é a cidade onde nós vamos habitar eternamente. E lá está trazendo uma referência às 12 tribos de Israel. O comentário diz: quando João viu a Nova Jerusalém, ele viu o nome das 12 tribos. Esses 12 nomes lembram o povo de Israel
e os seus 12 patriarcas. Como 12 é o número do governo de Deus, esses 12 nomes lembram que aquele governo que Deus planejou estabelecer através de Israel no Antigo Testamento, agora existe e é eterno. Note que Deus quer fazer os salvos lembrarem-se do governo, do reino que ele quis estabelecer neste mundo. Ora, se Deus, na Nova Jerusalém, está querendo lembrar os homens de alguma coisa, por que alguns intérpretes dizem que na eternidade não nos lembraremos dessa vida presente? É estranho, porque pelo texto bíblico, Deus exatamente fará algo para que nós nos lembremos desse momento. Então não faz sentido realmente falar em esquecer. Bom, o número 14 é parecido com o número 13, né? Diz o nome dos 12 apóstolos na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 14 diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, assim como trouxe das tribos, também traz o nome dos apóstolos. Os apóstolos, claro, têm uma importância na história da igreja e eles serão lembrados também na Nova Jerusalém. O comentário diz: além das 12 tribos, João também viu o nome dos 12 apóstolos. Note que os apóstolos resolveram logo eleger um outro apóstolo no lugar de Judas, para que o número 12 não ficasse incompleto. Como Israel foi o responsável por anunciar o reino de Deus no Antigo Testamento, a igreja foi a responsável por anunciar o reino de Deus no Novo Testamento. E esses dois agora se encontram no reino eterno. Como no exemplo anterior, Deus quer lembrar-lhes do princípio do reino eterno e como ele foi instalado na terra, todo o projeto divino, né? A referência é semelhante à anterior, mas é preciso mostrá-las, ainda que pareçam repetitivas, porque esse ensino é antigo em nosso meio, e muitos ensinam ele sem sequer fazer um exame das Escrituras, sem sequer compará-lo com a doutrina bíblica das últimas coisas. Como eu disse, foi tirado de um texto isolado de Isaías, sem pegar o contexto, porque o próprio contexto de Isaías mostra que não está se tratando da eternidade, está se tratando da vida física aqui na Terra durante o milênio. Então gerou toda essa interpretação, né, equivocada.